Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos. Quero aqui trazer mais um estudo sobre o Espírito Santo, né? Quero aqui trazendo mais um estudo para o canal Prioridade da Bíblia, né? Sempre toda semana tá postando um vídeo aí sobre alguns temas. E essa semana eu tô fazendo um vídeo sobre o Espírito Santo, né? Já postei alguns e vou continuar postando mais outros. Depois a gente vai mudar o tema, bem? Hoje eu queria estar trazendo sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa? Isso que nós vamos compreender hoje. Ou é somente uma força ativa, como os muitos dizem por aí? Então nós vamos compreender hoje. A pergunta é, o Espírito Santo é uma pessoa? Vamos lá. Vamos entender aqui. Nós começamos a compreender que a Bíblia diz que existe uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós começamos a entender que a Bíblia vai falar de Jesus Cristo, né? Aquele que se manifestou no meio de nós, né? Se fez carne e manifestou no meio de nós. Então é bem fácil de compreender a pessoa de Cristo, porque ele veio até o homem, se manifestou em carne, como a pessoa de Cristo. Então, para compreender a pessoa do Espírito Santo é mais difícil, porque o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é Espírito. E vamos compreender, tudo bem? Venha comigo. Diz assim, ó. Quando falamos da bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, Jesus, a ideia de sua personalidade não se furta de nossa mente. Isto porque lemos e cremos pela Sagrada Escritura que ele mesmo, sendo divino, se fez carne e habitou entre nós, falando da pessoa de Jesus. João 1,14. No entanto, quando afirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa, alguma dificuldade de compreensão nos são apresentadas. Certamente isso se dá pelo fato do Espírito Santo não haver se manifestado de forma física, assim como Cristo, ou humana, como nosso meio mestre Jesus. Contudo, vale ressaltar que mesmo antes de Cristo Jesus ter assumido a forma de homem, ele já era uma pessoa divina na eternidade, assim como o Pai e o Espírito Santo o são. 1 João 1:1. Dentro desse contexto, é importante ainda ressaltar que a personalidade está firmada nesses três qualidades básicas. Personalidade de uma pessoa está firmada em três qualidades básicas, e essas qualidades que a gente vai estudar também da pessoa do Espírito Santo. Primeiro, intelecto. O Espírito Santo ele tem intelecto. O Espírito Santo ele tem sensibilidade. Terceiro, o Espírito Santo ele tem vontade. Então a característica que faz o Espírito Santo uma pessoa é intelecto, sensibilidade e vontade. Então entendemos que este posto acreditamos não ser necessário muito esforço para notarmos no meio consolador estas qualidades pessoais, que quando relacionada a ele podemos chamar de atributos ou fonte. Vamos lá. Primeiro nós vamos estudar sobre o intelecto do Espírito Santo. Vamos compreender essa faculdade do Espírito Santo. Então, intelecto, ela nos dá a ideia de inteligência, sabedoria, capacidade de medir, capacidade de pensar, capacidade de compreender as coisas. Então, o intelecto é a inteligência da pessoa do Espírito Santo. E eu vou ler aqui com os irmãos para ficar melhor a compreensão pela apostila, que diz assim, por exemplo, quando pensamos acerca do intelecto do Espírito Santo, entendemos como dicionarista que intelecto, no sentido lato, é uma faculdade ou atividade pensante inerente à condição humana capaz de conferir sentido, limite, ordem ou medida ao universo e aos seus múltiplos. Seja logo notado que os autores bíblicos quando-se no entendimento de que o Espírito Santo desfruta desse atributo. Tipo, o Espírito Santo ele tem inteligência, ele tem entendimento de conferir, de medir e etc. Então vejamos agora aqui sobre
esse intelecto do Espírito Santo. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos que vai falar assim, ó. Aquele que Romanos 8, versículo 27, vai falar: aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos de acordo com estas palavras. O Espírito Santo é um ser não apenas inteligente, e sim onisciente, conhecendo todas as coisas visíveis e invisíveis, não pela ótica humana, mas divina, estando muito além dos limites da compreensão humana. Então nós começamos a compreender que, além de inteligência, além do Espírito Santo ter inteligência, ele tem, entendemos aqui que ele tem que essa capacidade não humana, né, a onisciência, né, de interceder pelo homem como gemido inexprimível, como vai falar na palavra. Então nós começamos a entender que ele também tem esse atributo, né, da compreensão da onisciência, né, de compreender todas as coisas, saber verdadeiramente qual é a vontade do homem. Então ficou bem explicada essa parte sobre o intelecto, a inteligência do Espírito Santo, o saber do Espírito Santo. Agora vamos entender sobre sensibilidade. Segundo tópico, sensibilidade. Como fonte inesgotável, a Santa Escritura também nos atesta a sensibilidade do meigo consolador, do Espírito Santo, considerando que uma pessoa sensível é alguém capaz de sentir compaixão, simpatia pela humanidade, piedade e ternura, que lê em Romanos 8, 26, essas palavras, e da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como gemido inexprimível. Podemos se perceber com clareza o quanto ele é sensível, então sensibilidade, o quanto se importa conosco e está disposto a se envolver com nosso sentimento e necessidade em nossas orações. Ele percebe nossas verdadeiras necessidades e as apresenta ao Pai, adequando esta perfeita vontade do Pai para a nossa vida. Então, coisa linda. Então, nós entendemos aqui que o Espírito Santo, ele tem essa sensibilidade. Qual é? Essa sensibilidade nos traz o quê? É a compreensão, é a sensibilidade de alguém sentir compaixão por outro, sentir uma simpatia por outro, sentir piedade por alguém. Então o Espírito Santo ele tem essa característica, a sensibilidade do Espírito. Ele sente, vamos dizer assim, a nossa necessidade. Ele sente, ele tem compaixão das pessoas. Então a sensibilidade do Espírito Santo é sentir a sensibilidade, é sentir a compaixão de alguém, é simpatizar por alguém, é ter piedade. Então nós começamos a entender que ele fala aqui, né, que mesmo o Espírito intercede por nós como gemido inexprimível. Então nós começamos a entender que o Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então começamos a entender que o Espírito Santo ele intercede por nós ao Pai com gemido inexprimível. Por quê? Muitas das vezes nós não sabemos como convém orar ou como convém pedir, mas essa sensibilidade do Espírito, ele vai no profundo do nosso coração e ele sente a verdadeira carência nossa e ele intercede diante do Pai. Só para explicar essa sensibilidade do Espírito, é alguém que tem compaixão, é alguém que tem simpatia, é alguém que tem piedade. Amém? Coisa linda, né? Só para você compreender mais um pouco. Livro de Efésios vai falar 4:30 que diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, se ele tem sensibilidade, ele também pode entristecer, muitas vezes com algumas atitudes que o ser humano faz, comete. Então, isso é a capacidade da sensibilidade do Espírito Santo. Amém? Agora vamos para o tópico final, que quer dizer vontade. Além do Espírito Santo, ele tem inteligência, sabedoria, ele tem sensibilidade e ele também tem vontade. Vamos lá. A vontade como faculdade de querer e escolher livremente. Praticar ou deixar de praticar certas ações é vista com clareza nas ações da divina pessoa do Espírito Santo. Em João 3:8, Jesus compara o soberano poder de decisão do Espírito Santo
a volatilidade do vento. Isto para dizer que suas ações são livres, baseia-se unicamente em sua soberana vontade. Assim, aquele frequente equívoco da interpretação. Entendemos que o Espírito Santo, ele tem vontade, querer de fazer ou de não fazer. E a gente vai compreender isso daqui mais para frente. Vontade. Assim que frequente equívoco de interpretação de 1 Coríntios 14:32. Entenda isso, irmão. Isso é muito bom, esse estudo. Em pensar que o Espírito está sujeito ao profeta, seria melhor entendido como impulso profético. O Espírito do profeta estando sujeito ao próprio profeta, ou seja, aquele que anuncia as profecias. Veja a intertextual que diz: o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. A proposta do ensino paulino aqui é que o autocontrole deve sempre estar presente, caso contrário, resultaria em confusão. Não que o Espírito Santo está sujeito ao profeta ou sujeito ao homem, mas o impulso profético do Espírito do homem está sujeito ao homem. Então, tipo assim, quando o Espírito Santo ele dá algo a alguém, ele revela algo para alguém, né? O homem tem o autocontrole de entregar aquela profecia naquele momento ou dele deixar para entregar depois. É o autocontrole. Não que o Espírito Santo esteja sujeito ao profeta, não que a divindade esteja sujeito ao humano, mas a melhor compreensão é que o impulso profético, o espírito do homem está sujeito ao profeta. Tipo assim, Deus revelou, Deus falou, mas eu vou entregar depois. Então eu tenho esse controle, entendeu? Só para nós compreender essa vontade. Vamos entender mais um pouco. Seria impossível me sujeitar ao divino, mas a livre ação dele está perspectiva em passagem como Atos 13:2, parte B, onde se diz: apartai-vos-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ainda no capítulo 16:6 do mesmo livro, onde o Espírito, pela mesma faculdade, impede Paulo e seus companheiros de ministrar em Frígia, província da Galácia, conforme se lê. Então compreendemos, a vontade do Espírito Santo naquela ocasião era que apartasse Barnabé, né, e Saulo para a obra que o Senhor tinha chamado, para a obra missionária. Então, uma vontade do Espírito Santo. E mais para frente nós vimos que o mesmo Espírito impede de Paulo e pregar a palavra de Deus, né, aos companheiros e ministrar em Frígia. Então, tipo, uma hora a vontade do Espírito Santo é apartar Saulo e Barnabé, né, para o ministério que Deus tinha chamado, uma vontade. Mas depois também nós começamos a compreender outra vontade do Espírito, de impedir Paulo de ir até Frígia, né, levar a mensagem naquele momento. Então, nós vimos aqui a vontade do Espírito Santo de querer e não querer. Então, uma qualidade do Espírito Santo também é a vontade. Isso que caracteriza a pessoa do Espírito Santo: intelecto, sensibilidade e vontade. Isso que caracteriza uma pessoa. Amém? A pessoa do Divino Espírito Santo. Então nós começamos a entender, assim como o Pai e Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Tem inteligência, tem sensibilidade e tem vontade. Agora eu me pergunto, você tem esse contato com o Espírito Santo? Você tem essa comunhão com o Espírito Santo, esse diálogo com o Espírito Santo todos os dias? Porque Ele quer que nós estejamos esse contato com Ele, porque Ele é uma pessoa, Ele te ouve, Ele sente, Ele tem as suas características de comunicação como ser humano, né? E o Espírito Santo, Ele traz muitas obras na nossa vida, tipo a obra da regeneração, a obra da santificação, né? Os frutos do Espírito Santo, né? Que são 9 frutos, que vai falar do amor, benignidade, vontade, fé, mansidão, temperança, bondade, né? Então são essas as características do Espírito Santo. E tem várias coisas, né, que nós poderíamos falar aqui da pessoa do Espírito Santo, mas esse vídeo foi somente para explicar, né, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa
divina, terceira pessoa da Trindade. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha um dia abençoado. Ou uma noite abençoada, independente do horário que você for assistir esse vídeo. Deus abençoe.